de cabeça, febre, cólica, constipação intestinal, dores articulares, anemia, insanidade mental, agressividade, alucinações. Ontem nós recebemos aqui, eu não sei se a senhora já teve algum tipo de avaliação da comunidade do Curupere. Segundo esta senhora, Dona Maria de Fátima, esta comunidade era formada por uma população até representativa, eram 200 famílias, 250. Segundo ela, restam hoje, morando lá, perto de 14 ou 15 famílias. Todas as outras já foram embora, estão morando ali na Vila dos Cabanos, por ali, estão inclusive num processo de tentativa de indenização pelo Estado. Agora, o que me surpreendeu agora é que ela disse que tem muita incidência de doença mental naquela comunidade. A senhora vê algum tipo de possibilidade de relação com essa contaminação? Pelos níveis de chumbo que eu encontrei no Curupere, na água do lado do Curupere, é bem provável. Mas como eu não sou da área médica, qualquer conclusão... Seria melhor uma opinião de algum médico. Mas com a sua toxicologista. experiência de pesquisadora, esse nível de contaminação verificado, isso pode, de alguma forma, provocar esse tipo de doenças que ela relatou aqui? Você tem ideia de há quantos anos essas pessoas tomam água com chumbo? Eu não tenho. Mas é provável que desde que essa empresa... Se eles estão lá antes das empresas? Sim. Né? As empresas chegaram quando? Chegaram na década de 90, em Elas 96. já estavam lá? Alguns sim. É. Alguns sim. Né? É. Então, quando me perguntam, professor, esse chumbo vem do vazamento da hidro? Eu digo que não posso afirmar isso, porque esse tipo de estudo, ele mostra problemas que ocorrem há décadas. Eu não estou falando de ontem, não é de da fevereiro. Noite pro dia, não é um vazamento, não é? Nem isso contamina o lençol freático do dia para a noite. Né? Isso leva décadas, isso é um processo. Né? E esse processo ele vem ao longo de décadas. Aquela bacia de rejeitos que a senhora nos mostrou, cobertas por capim, ela tem uma proteção, não é? Não. Em relação Nós descobrimos ao solo. isso Como quando não tem proteção, professor? Não tem proteção alguma. A bacia 3, quando rompeu, foi possível observar isso. Nós temos fotos. Mas agora da Hidro ou aquela lá da Imeris? A da Imeris. Aquela da Imeris que... Não tem. A 2 e a 3, a 1 e a 2 não tem não qualquer tem aquela tipo de manta revestimento. protetora embaixo que a gente viu aqui agora na Hidro? Não tem. Então aquele material tóxico que está depositado ali, ele está direto com o solo. Exatamente. Ele está levando para o solo permanentemente. Exatamente. Muito obrigado, professor. Então, o efeito do chumbo, é interessante você ter levantado essa questão do problema relativo a problemas mentais, porque o chumbo é conhecido desde a antiguidade. Dizem, né, que os imperadores romanos, principalmente Nero e Calígula, foram contaminados por chumbo devido ao uso de tubulações de chumbo que levavam vinhos para dentro das residências dos imperadores. Né? Então, eles consumiam esse vinho com altos níveis de chumbo. Né? Pesquisadores fizeram essa correlação entre a loucura do Nero, a loucura do Calígula, devido ao consumo de chumbo, né? Nessa época. Pode passar. Bom, aqui é o efeito do cromo. O cromo também é cancerígeno, né? O cromo 6. É interessante notar que nós não fizemos distinção entre o cromo 3 e o cromo 6 na nossa pesquisa. É o cromo total. No entanto, é possível fazer um estudo mais evoluído e saber se o cromo 6 está presente. Pode passar. O níquel também é cancerígeno, ele leva, né, a problemas no coração, problemas nos nervos, né, sistema respiratório. Eles causam dermatites em pessoas sensíveis. Se você tem feto de uma mãe contaminada por níquel, também esse feto pode conter altos níveis de níquel, porque há essa transferência do níquel presente no sangue da mãe
para o sangue do feto. Também durante o aleitamento, o leite da mãe pode estar com o níquel, né? Então ela transfere para o bebê esse elemento. O níquel é um elemento carcinógeno, principalmente das vias respiratórias, e tem sido amplamente mostrado, né, que a exposição ocupacional ao níquel predispõe o homem ao câncer de pulmão, laringe e também ao câncer nasal. O alumínio ele não é considerado um elemento cancerígeno, no entanto, ele não tem função biológica nenhuma no corpo humano. Todo alumínio que você consome, você deveria excretar. No entanto, tem-se observado que pessoas com doenças renais têm dificuldade em eliminar o alumínio do corpo, levando a danos nos ossos e no cérebro. O alumínio ele é associado à doença de Alzheimer, embora ainda faltam estudos mais aprofundados para fazer essa associação dos níveis altos de alumínio com Alzheimer. O alumínio também provoca dermatite de contato e dermatite irritativa. Provoca náuseas, úlceras, tanto na boca quanto na pele, erupções cutâneas, vômito, diarreia. As pessoas de lá do local reclamam muito disso, né? Problemas de pele e também vômitos e diarreia. Pode passar, por favor. Para completar, esses estudos estão sendo finalizados, né? Eu queria trazer uma questão aqui para ser discutida mais tarde por vocês, sobre a classificação desses rejeitos, né? Esses rejeitos são depositados em bacias e a Hidro, por exemplo, ela tem a classificação desses rejeitos como rejeito classe 2, não inerte. Ora, quem fez essa classificação foi a própria empresa. Por que eu digo que essa classificação está errada? Porque aqui é um fluxograma lá da norma que eles se baseiam para classificar rejeitos. E aqui nesse primeiro fluxograma, ele pergunta se aquele rejeito é de constituição conhecida. Até onde eu sei, não é, né? A Hidro nunca divulgou nenhuma análise mais aprofundada do seu rejeito. Se não é, você passa para cá. Chega aqui, você procura o que está escrito aqui. Ele pergunta aqui se ela tem características de corrosividade. Você acha que soda cáustica é corrosivo? Você acha que ácido sulfúrico é corrosivo? Então, se soda cáustica é corrosivo, e até onde eu sei, como química, e ácido sulfúrico também olha para cá, para onde que é classificado esse rejeito. Rejeito perigoso, classe 1. Por que é importante a classificação desses rejeitos? Por causa da lei estadual do estado do Pará, né? Que diz que todo rejeito perigoso deve ser tratado antes de ser depositado sobre solo paraense. Ele não pode ser tratado no estado bruto. E isso que a gente tem que discutir para poder novamente voltar à questão da classificação desses rejeitos. Pode passar. Há outras questões que precisam ser desvendadas, como, por exemplo, a poluição atmosférica, né? O Laquanã não faz estudo de poluição atmosférica. Essa é a comunidade lá do Dom Manuel, viu, deputado Bordalo? Dom Manuel. Essa comunidade ela foi praticamente expulsa pela presença desse particulado preto, que vocês veem aqui, que é particulado de petcock. É um combustível, coque, né? Petcock. Petcock, Esse material é queimado, né? Petcock é a empresa. Não, Tecop. Tecop é a empresa. Cop. E Petcock é o nome do produto que eles vendem para o Brás e sabe Deus mais para quem. Então, eles foram expulsos daqui. Esse petcock, nas referências que eu nunca analisei, mostra que também contém chumbo e cádmio nesse material, e quando ele é queimado nos altos fornos, eles acabam indo para a atmosfera. São expelidos pelas chaminés. Exatamente, quando são queimados. Aqui o embarque de alumina na Vila do Conde, você percebe aqui essa nuvem que se forma, e o depósito dessa alumina ali no porto é o embarque. Ela forma uma nuvem de particulados aqui. E também a ocorrência natural de chumbo no Nordeste Paraense, feito pelo CPRM. Vocês veem que na área de Barcarena o nível de chumbo é baixo, mas como esse chumbo de ocorrência anômala no Nordeste Paraense influencia
na presença de chumbo aqui na área de Barcarena. É um estudo que tem que ser feito. Pode passar? Aqui a conclusão, né, que nós concluímos, então, que as águas do rio da região de Barcarena estão sofrendo contaminação por elementos tóxicos, devido a essas comparações que nós fazemos, né, ao longo dos anos. Esses elementos tóxicos estão presentes, sim, na água de consumo. As pessoas de 14 localidades estão sofrendo com exposição. Vejam que eu falo a palavra exposição e não contaminação, porque é necessário fazer exame de sangue nessas pessoas, principalmente por chumbo, cromo, níquel e alumínio. É recomendada a análise de sangue. É necessário o aprofundamento desses estudos, principalmente da origem dos contaminantes. Essas atividades antrópicas precisam ser reformuladas, né? E também é necessário um trabalho mais comprometido da SEMAS e da CESPA, tendo em vista a conservação do meio ambiente e a preservação da saúde da população do município, e também devem ser exigidos planos de contingência das empresas. Pode passar? Bom, são os agradecimentos. Pode passar. Obrigada. Obrigado, professora. Uma água, um café, professora Simone, por favor. E, se for possível, agregue os 3 deputados presentes aqui no café e na água. Obrigado, professora Simone. Eu vou passar logo para adiantar da hora, porque nós temos ainda 4 testemunhas para ouvir. O deputado Celso, já adianto, deputado Celso, que as minhas 3 perguntas que eu queria fazer para a doutora Simone, já foram respondidas, tá? Eu passo a palavra ao relator e para suas perguntas, deputado Celso Sabino. Presidente, antes de iniciar aqui com as perguntas, quero fazer aqui um apelo a Vossa Excelência, que na data de ontem eu apresentei um requerimento, ficou para ser votado hoje, não foi deliberado. É sobre a recomendação à Prefeitura, porque ela proceda, se achar conveniente, o embargo. Positivo, então a gente volta no final da sessão já. Por favor. Também, deputado Bordalo, Vossa Excelência, que faz parte, é presidente da Comissão de Meio Ambiente, de Direitos Humanos, com muita maestria, diga-se de passagem, eu faço parte dessa comissão, posso testemunhar isso. Senhor, Vossa Excelência, qual é o dia em que a comissão esteve presente na Hidro, junto com a Comissão de Meio Ambiente? Senhor, Vossa Excelência, recorda o dia? Teve 2 visitas de deputados da Federal e a da Assembleia. Tá. O caminhão tombou dia 22. Queria saber se foi nesse dia ou logo no dia seguinte. Logo no dia seguinte. Do dia 17, que foi dia 17. Então, ou seja, o caminhão tombou na véspera do 6. Então, realmente, pode ser que aquela informação ontem esteja correta. Professora Simone, muito obrigado pela sua explanação. Quero mais uma vez reiterar que Vossa Senhoria está sob juramento, né, de dizer a verdade. A senhora é formada em Química, não é isso? Sou engenheira química e licenciada em Química. Engenharia Química e licenciada em Química. Possui curso de pós-graduação também, imagino? Sou doutora em Química com a especialidade na área da analítica e da química ambiental. Muito bem. Durante esse processo de produção da alumina, a senhora sabe que a Hidro, ela produz, a partir da bauxita, a alumina. Certo. Não é isso? Isso. Durante esse processo, desde o recebimento da alumina, que vem uma parte pelo mineroduto que vem de Paragominas e uma outra parte que vem de Oriximiná, não é isso? Até a produção da alumina. Esses produtos que a senhora citou, que são metais pesados e tóxicos, que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, esses produtos, perdão, eles podem surgir desse processo? Esses elementos estão naturalmente agregados ao minério. Esse minério ele possui o óxido de alumínio, que é o que eles querem, mas também possui elementos traço, né?
Esses elementos traço, normalmente, eles são agregados ao minério e, portanto, fazem parte do processo naturalmente. Fazem parte. Fazem parte. Então, durante o processo de produção da empresa Hidro, estão presentes produtos chumbo, cromo, níquel e alumínio. Alumínio principalmente. Agora, deputado, se você me permite, eu só posso confirmar essa afirmação. Eu estou falando daquilo que é dito por outros trabalhos que analisaram a lama vermelha. Eu não posso afirmar a presença desses elementos porque eu nunca analisei a lama vermelha da Hidro, né? Então, à medida que eu nunca analisei, eu não posso confirmar a presença desses elementos, a menos que a empresa me permita fazer essas análises. Agora, a presença desses elementos é citada por outros autores, inclusive alguns elementos radioativos, né? Urânio, tório, né? Então, existe alguns estudos que apontam para a presença desses elementos. A senhora citou há pouco que a Secretaria de Meio Ambiente, nas suas exigências, ela exige o pH, os exames de pH, de níveis de pH e de turbidez dos rejeitos, não é isso? Do efluente. É apenas esses 2 exames que a Secretaria de Meio Ambiente exige? O monitoramento, sim. Agora, de tempos em tempos, a empresa é obrigada a apresentar laudos técnicos para atender a 430 de 2011. Eu tive a oportunidade de ver alguns desses laudos. CONAMA. 430 do CONAMA, de 2011, que limita os níveis máximos de elementos no lançamento dos efluentes. E essa CONAMA 430, ela regulamenta os níveis máximos de elementos químicos nos são jogados nos rios, né? E ela então, é diferente daquela outra CONAMA, a CONAMA 357/05. 357. A 357 trata de rios. De rios, tá. qualidade de rio, níveis máximos de elementos em com rios. Que regularidade essa CONAMA ela estabelece que deva ser avaliado? Com que período de tempo? 6 meses, de mês e mês? Cada secretaria ela estabelece um nível, uma frequência própria. Então, eu não sei exatamente qual foi a frequência estabelecida pela SEMA. O simples exame de pH, de nível de pH e de nível de turbidez, ele pode servir de parâmetro para a questão de metais pesados e tóxicos a qual as pessoas estão sendo submetidas? De forma alguma. Muito bem. Deputado Bordalo, deputado Nil, quando nós estivemos presentes na empresa, nós presenciamos a participação dos funcionários lá, informando que o exame que estavam fazendo era apenas de pH e de turbidez. Quando questionaram, por exemplo, em relação ao odor e a outras características dos rejeitos, eles falavam que estava de acordo com o pH e com a turbidez. E isso, pura e simplesmente, não quer dizer absolutamente nada. Nem fora nem dentro da empresa. Se não me falha a memória, a 430 nem exige turbidez, só exige pH. Turbidez ela não consta da 430, se não me falha a memória. A senhora falou da questão dos peixes, né? Peixes que foram encontrados mortos, foi em 2009? Sim. 2009. E foi encontrado altos índices de chumbo e zinco. Sim, e eu quero esclarecer que esses peixes não morreram por conta da presença desses metais. Mas o consumo desses peixes Sim. pode apresentar risco à saúde? Exatamente. Por isso que é importante medir esses metais nesses peixes para mostrar... Nos índices que a senhora encontrou nos peixes, apresentavam risco à saúde? Sim, o chumbo, por exemplo, está em níveis elevados, né? Então, a pessoa que come um peixe com chumbo em níveis elevados está colocando em risco a sua saúde, assim como a pessoa que bebe água com chumbo elevado. Né? Muito bem. Durante a sua explanação, a senhora falou também sobre a Ilha São João e das análises feitas na água nos arredores da Ilha São João, certo? Na Ilha São João, eu chamei mais atenção à questão do cabelo, né? Já no último estudo.
A senhora fez análise de água também ou só de cabelo? Da Ilha São João também foi feita análise de água. Se eu não me engano, é que é tanto local e tanto A senhora estudo quer se que... consultar do seu relatório? O computador... Pode trazer o computador? Tá com isso? Só para, né, toda a informação. Fique à vontade para consultar. Esses metais, chumbo, cromo, níquel e o alumínio, em níveis tão elevados quanto a senhora encontrou nos seus estudos, eles podem, de forma natural, surgir lá sem a participação de uma empresa ou do homem? Sim, pode. Lá em níveis tão elevados? Tem um exemplo de uma cidade, de um local em Bangladesh, né, na Índia, onde existem 3 milhões de pessoas contaminadas por arsênio. E esse arsênio é natural, né? Então, o que é que falta descobrir? Falta descobrir a origem desses metais. Eu não estou descartando aqui a possibilidade desse chumbo e desses outros elementos, com exceção do alumínio, né? Que já está mais do que comprovado que esse alumínio é antrópico, né? Boa parte dele. Mas o chumbo e outros elementos que aparecem na área podem ter origem natural, principalmente o chumbo, né, que já foi revelado uma anomalia de chumbo no Nordeste paraense. A senhora é possível. A senhora faz esses estudos desde que ano? Desde que eu era estudante de engenharia. Na década de 70 foi a primeira vez que eu fui lá. E naquela época já tinha presença? Não. Essa Nós temos estudo a partir de... A primeira publicação foi em 1988, né? Aparece chumbo lá, né? Aparece cádmio, mas os níveis são muito pequenos, né? Então, fazer a comparação do anterior com o que está acontecendo agora estabelece um acréscimo, um adendo, né? Então, pode ser que tenha uma parte que é natural e uma boa parte antrópica, né? Nós temos notado com essas comparações, né? Só um instantinho que eu estou procurando aqui. É água de consumo que você falou, né? Eu acho que está alto ainda. 1, 2, 3. Ilha São João, está confirmada, tá? A Ilha São João, o nível de chumbo lá é 0,013, ou seja, o máximo de chumbo é 10, ele está acima. Acima? Acima. E... alumínio lá deu 1.681 micrograma por litro de alumínio na Ilha São João. Acima também da norma? Esse é o nível. Eu teria que fazer a comparação, mas se o nível é 100, né? 1.000, 10 vezes mais. 10 vezes mais a norma. Isso. No caso do chumbo é 10 e deu 13. Ele está um pouco mais acima. O alumínio não pode surgir da natureza aqui na Ilha de São João? Pode. Pode também? Tem alumínio, tem em toda a Amazônia, alumínio e ferro, né? Ele está fazendo parte da geoquímica amazônica. Nessas quantidades aí? Claro que não. Né? É isso que tem que ficar... Então eu vou reformular minha pergunta. Tem que ficar evidente. Vou reformular minha pergunta. Alumínio, nestas quantidades, poderia surgir naturalmente da natureza lá na Ilha de São João? Não. Não. E o chumbo? Provavelmente não também. Tá. E tanto o alumínio quanto o chumbo podem surgir do processo industrial da empresa? Sim, a presença de todos esses elementos, eles podem ter várias origens, né? Antrópicas e naturais. Podem ter. Pode ter um adendo de emissão atmosférica, né? A rota de contaminação também ela é muito variada, né? Professora, vamos lá. O processo industrial da empresa Hydro pode ocasionar
como resultado, além do produto que eles esperam, que é o óxido de alumínio, né? Alumina, Alumínio. o chumbo, o cromo e o níquel? Pode. Sim. Obrigado. O que foi encontrado na Ilha São João, acima do limite da CONAMA 300 e... Não, no caso da água de consumo é a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Já não é rio, já é água de consumo. A senhora fez a medição no rio? Do Dendê, algumas Não, vezes. lá da Ilha São João? É, o Dendê que alcança ali a Ilha São João. Já fiz algumas vezes. Principalmente a presença de bário foi atestada, né? Na época do vazamento da Imeris. A senhora colocou aqui como características do chumbo no organismo a questão da problemas intestinais também, não é isso? Também. Isso poderia ocasionar dilatamento abdominal, por exemplo? Todas essas questões da área médica eu prefiro me omitir, porque como eu não sou da área, qualquer coisa que eu diga pode ser pura especulação. Tá. Então é necessário chamar um médico toxicologista, alguém da área médica para poder fazer esses comentários. Tá. Em relação ao chumbo, a senhora colocou que ele pode ocasionar no organismo problemas mentais. Sim. E o níquel pode ocasionar dermatite. Sim. O cromo também. O cromo ele está presente em cimentos. E a pessoa, quando trabalha com construção civil, normalmente ela apresenta essas dermatites, até úlceras, né? Também, se você aspira o produto com cromo, ele causa perfuração no septo nasal, de tão corrosivo ou com tanta propriedade em provocar úlceras. Então, esses elementos, de uma forma geral, eles provocam esses problemas de pele, né? Que a população tanto reclama lá naquela área. Esses elementos, como a senhora bem colocou, eles podem ser identificados no meio ambiente. Sim. Naturalmente pode surgir ali uma quantidade de ferro, de alumínio, de Sim. chumbo, Sim. de níquel, de cromo. Mas nós estamos falando de alguns produtos que estão 10, 20, até 30 vezes acima do mínimo permitido. A senhora citou um exemplo na Índia, que tem um local que há uma contaminação por arsênio muito grande. Sim. E esse arsênio veio da natureza. Sim. Existe alguma explicação científica que eu gostaria de perguntar agora, e eu queria que a senhora, enquanto cientista, como engenheira química, pesquisadora, membro da academia, respondesse para nós. Existe alguma explicação científica diferente de que seja vazamento de rejeitos da Hidro para que estes produtos estejam presentes na nascente do rio Dendê, Curuperé e outros rios, na ilha São João e Rio Murucupi, nas adjacências ali do Distrito Industrial de Barcarena? Existe alguma explicação científica para isso? Ou a ciência pode provar que isso é uma assinatura química de produtos oriundos dessas empresas? Não é possível fazer essa afirmação. A única coisa que eu posso afirmar é quando há vazamento, e isso aconteceu em 2009, lá quando esteve no Rio Murucupi fazendo análise desse rio, que as condições encontradas nesse rio, com certeza, estavam relacionadas ao vazamento que ocorreu na empresa. Em 2009. Em 2009. No Rio Murucupi. No Murucupi e... A empresa Imeris. Imeris. Não, em 2009, da empresa Hidro. A empresa Hidro em 2009. Isso. Quando se trata da Imeris, é Curuperé, Dendê e Rio Pará. Quando trata da Hidro, é Murucupi e Rio Pará. São os dois deixa eu lhe fazer aqui corpos hídricos. tentar contribuir aqui com o seu... Nós ouvimos já aqui outros cientistas que apresentaram, inclusive, estudos sobre o assunto. Por isso que eu usei até o termo assinatura química.
porque, segundo os estudos feitos, ele conseguiu coletar uma amostra do material aqui em cima, no processo industrial, aqui embaixo na bacia de rejeito, aqui embaixo próximo da bacia de rejeito, no caminho até a nascente do rio, na nascente do rio e lá no meio do rio. E ele, com isso, ele consegue demonstrar um caminho desse material. Lembra que eu falei que não foi possível fazer a coleta do material deles. Eu não consegui coletar efluente deles. Então, dentro da empresa, eu só fiz coleta no rio, e é por isso que eu não posso afirmar. Eu só posso afirmar aquilo que eu analiso. Se eu analiso a lama vermelha, eu posso afirmar que tem chumbo, cromo. Tudo bem. E praticamente 26 elementos químicos. Então vamos lá para os seus estudos sobre os cabelos coletados. Sim. Certo? A senhora apresentou recentemente um estudo onde coletou amostra de cabelo de moradores da região. Sim. Certo? O que a senhora teria de mais importante acrescentar nos trabalhos desta CPI em relação a esse seu estudo? Quais são, por exemplo, foram encontrados metais pesados e tóxicos ao organismo humano nesses seus estudos, sim ou não? Sim. Sim. Quais são os principais metais encontrados? Alumínio, pelo menos 27 vezes, com níveis 27 vezes acima do meu controle. Eu podia explicar essa questão do controle, talvez vocês não estejam entendendo. Foi necessário lá com a ANAM ir para a cidade de Altamira, fazer coleta numa população não exposta, longe dessa contaminação, né? Isso foi um estudo anterior, inclusive, a esse. Então, à medida que você tem os níveis comuns numa população amazônica, você pode chamar isso de população controle, tá? Então, tudo que eu analisei em relação a essa população, no caso, a maior parte desses elementos estavam em concentrações acima dessa população, desse nível médio na população controle. Tá? Então, o alumínio estava 27 vezes acima da média do meu controle. Quando você compara isso com outros estudos, por exemplo, esse do Rio de Janeiro, a concentração de alumínio lá é 8. Lá na outro trabalho que eu fui procurar, lá na Polônia, bem longe do Rio de Janeiro, a concentração também é 8. Parece assim. E aqui deu quanto? Será que é coincidência? E aqui deu quanto? Aqui deu 911. E tem crianças lá com 10 mil, com 300 vezes acima o alumínio. Crianças. Esse alumínio poderia ser da natureza? Não pode. Eu afirmo que não pode. Pronto. Porque quando você olha no mundo inteiro os níveis de alumínio em cabelo, o que nós encontramos em Barcarena é absurdos. O que eu não posso dizer é que esse alumínio só vem da Hidro. O seu estudo, a senhora contemplou pessoas ali do Rio Murucupi? Sim. Existe alguma outra empresa mais próxima do Rio Murucupi? Que não a Hidro? Não. Mas você tem ali algumas outras empresas que trabalham com alumínio, como, por exemplo, a Imeris. Ela também processa caolin. Caolin é um oxissilicato de alumínio. Então, o que dá para vocês entenderem é que o alumínio ele está ali em toda parte. Seja na Hidro, seja na Imeris, seja na Ubras, seja em qualquer lugar, você tem alumínio ali na região. Se ele é de origem natural, se ele é só de origem natural, isso eu te garanto que não é. Porque não se encontra níveis tão elevados de alumínio pelo mundo, e tampouco pela Amazônia. E vocês viram que eu apresentei dados da década de 80, né? Resultados que mostram que o nível em 2000, os níveis de alumínio no rio eram em torno de 100 microgramas por litro. Em relação, voltando aos exames de cabelo, em relação à presença de chumbo, cromo e níquel. Vamos lá, o chumbo. O chumbo ele foi encontrado 3 vezes acima do meu controle. 3 vezes acima da média. Isso. Em relação ao Rio de Janeiro, lá deu 6. Em Altamira também deu 6. E aqui? Aqui deu 18, quase 19. Né? 3 vezes acima. O cromo, numa média, né, 5 vezes acima de lá do controle. E eu tenho mais um dado, no caso do chumbo. Qual é o nível de controle do cromo?
Do cromo é 0,5 E aqui e deu aqui quanto? nós encontramos 2,5 micrograma, no caso do cabelo, micrograma por grama, né? No caso do chumbo, é importante frisar que 90... essas coletas seguem um padrão, tanto Sim. no Curuperé Sim. quanto no Murucupi. É a mesma metodologia de coleta. Mas o nível é o mesmo nível de alumínio, de cromo, de chumbo? Não, varia. Conforme. Porque o nível de chumbo, de elemento no cabelo, ele é pessoal, né? Ele é individual. Se você tem um metabolismo bom, que não tem problema nenhum, você consegue excretar a maior parte desses elementos do teu corpo. Você entende? Um metabolismo bastante saudável, ativo. Então, você consegue botar para fora esses elementos. É porque o cabelo, ele é um bioindicador da contaminação passada, porque o cabelo ele leva um tempo para crescer. Então, aquela excreção, ela já aconteceu. Então, quando você analisa esse chumbo, esse níquel, esse alumínio, ele já houve esse contato, houve essa exposição, e aí você tem aquela dosagem. Ao contrário do sangue, por isso que é necessário fazer a análise do sangue, porque a análise do sangue mostra o que está acontecendo hoje. Se você analisa o sangue e constata a presença desses elementos, você está tendo contato com esse elemento hoje. E no caso do sangue, você tem níveis preconizados pela Organização Mundial da Saúde que estabelece limites máximos de elementos no sangue, ao contrário do cabelo, que não tem nenhuma legislação que mostre limites máximos. Então, você pode ter lá uma pessoa com 1.000 microgramas por grama de alumínio, e isso não quer dizer nada, porque não tem uma legislação que diga. Eu só posso afirmar que esses níveis estão acima do meu controle. É só o que eu posso falar, e também em relação a referências do mundo inteiro. Presidente, eu me dou por satisfeito, mas gostaria de reiterar aqui o meu requerimento para a recomendação à Prefeitura de Barcarena. Quero apresentar o requerimento verbal já para a convocação do delegado Marco Antônio, que foi mencionado pela depoente, que acompanhou as investigações anteriores que ocorreram na Imeres. Quero também apresentar um requerimento verbal aqui a Vossa Excelência, para que seja requerida a Secretaria de Meio Ambiente a todos os processos de licenças concedidas à empresa Imeres, inclusive os relacionados ao desativamento das bacias que foi apresentadas aqui pela depoente as fotos. Obrigado, deputado Celso Sabino. A gente vai anotar aqui os requerimentos, e aqueles que já foram pedidos a gente vai só citar, e aqueles que não forem a gente põe em votação. Eu queria certificar o deputado Bordalo se... Tá, então passa a palavra ao deputado Bordalo. Senhora Simone, eu já estou muito satisfeito. Esta, com certeza, não será a última vez que a senhora vem a esta CPI. Porque como nosso trabalho ele é meticuloso, ele é cuidadoso, nós ainda vamos ouvir as empresas também, né? E evidentemente que nós vamos precisar de contraditório e de ouvir a outro lado. Quando eu estive na Hidro, já estive 2 vezes na Hidro. A primeira vez foi bem perto do acidente, né? E os protocolos de segurança me chamaram a atenção. Primeiro, uma explicação longuíssima e uma exposição que demorou 1h30. E foi praticamente impossível que os deputados, só 2 que acompanharam para dentro da empresa, porque os outros foram logo para a Vila dos Cabanos para uma audiência pública, os 2 que foram para dentro da empresa praticamente fizeram um passeio por dentro da empresa com explicações dela mesma, né? Então, portanto, não se tinha praticamente nada de dentro da empresa.
Mas eu soube que a senhora esteve acompanhando aquela primeira visita, quando a senhora pediu para recolher a amostra do material de dentro da empresa. Ele foi negado? Eu posso esclarecer? Pode esclarecer, por favor. Na apresentação, lá na comissão de deputados federais, eu estava presente a convite da própria comissão, o deputado Jordi e também Edmilson me convidaram para participar. E foi dito pela empresa que a bacia não estava em operação de fato e que não haveria colocação de lama vermelha nessa bacia, porque essa bacia não estava ainda com a licença de operação. Nós, há uns 2 anos atrás, a gente já recebe denúncias, né, da comunidade falando que não, que esses caminhões estavam saindo de dentro da empresa com lama vermelha e despejando lama vermelha na DRS-2. Essa denúncia já havia há muito tempo atrás, né? E aí eu falei para o Jordi, né, do deputado Jordi: olha, Jordi, eu trouxe meus equipamentos da universidade, eles estão aí, a gente pode ir lá e pode medir, né? No caso, o pH. Se tiver um pH neutro, é evidente que não é lama vermelha, mas eu tenho como medir isso agora. Foi solicitada a empresa que parasse, né, o ônibus lá para eu pegar os equipamentos, isso foi negado. Em outras ocasiões, aí depois que eles negaram, né, eles disseram: não, de fato nós lançamos lama vermelha, já estamos depositando lama vermelha lá na DRS-2. E logicamente que se eu fizesse... Então a senhora não consideraria mais hoje tão importante recolher amostras? No caso da DRS-2... Que eles já fizeram a confissão pública? Já fizeram a confissão, tá, né? Muito bem. E a DRS-2 está embargada, até onde Muito eu bem. sei. Me chamou a atenção, tanto na primeira como na segunda vez, o equipamento de segurança que se usa dentro da planta da empresa. Para quem não foi lá, mas a gente recebe uma bota, e uma bota que não é qualquer bota, é uma bota com um solado de borracha grosso. Se recebe uma luva, não pode andar sem luva dentro da planta da empresa. Recebemos um casaco grosso, que vem até aqui e, portanto, com a luva, aquilo praticamente recobre completamente o corpo do indivíduo. Fecha até aqui também. Recebemos um capacete e uma viseira, onde praticamente cobre o rosto. Ora, estes indivíduos que estão dentro da planta andam protegidos dessa forma. A senhora já ouviu falar se os trabalhadores que estão dentro da empresa, das empresas, nesse caso aqui da Hidro e da Imeris, eles são submetidos regularmente a exames que possa monitorar o grau ou não de contaminação que eles estejam sofrendo? A senhora já ouviu falar? Se a empresa faz esses exames? Eu gostaria de fazer ou se ela é obrigada a fazê-lo? Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão da segurança dentro da área da empresa. Isso é comum numa indústria química, tá? Mas não é tão comum você ver tanto aparato, né, já que eles não lidam com produto perigoso. Esse aparato é normal numa indústria química para indústrias químicas que trabalham, que lidam com produtos perigosos. E pela própria empresa... E se eles dizem que as suas bacias não têm esse material tóxico, o que então explica esse uso de equipamento tão... Então, parece uma contradição. Por isso que eu bato na tecla que se você trata com soda cáustica é extremamente corrosivo. Quem já lidou com problemas de pele por conta de contato com soda cáustica ou com a lama vermelha, se for o caso, sabe que é difícil a cura dessas dermatites, dessas úlceras, sabe que é bem difícil. Imagina
se você submete a uma exposição, né, de um derramamento ou qualquer outro tipo de coisa mais acirrada, um derramamento mais forte em cima de você, né, um acidente. Então é difícil imaginar se você não tiver protegido com todo esse aparato, com toda essa roupa própria para produtos perigosos. Isso é uma coisa, né? A outra coisa é a questão dos trabalhadores, que são vítimas, tanto quanto as pessoas que moram ali no entorno da indústria, tanto no caso da Imerys, quanto no caso da Hydra e de outras indústrias que estão ali emitindo ou produzindo produtos perigosos. Por quê? Pela legislação, que eu não sou também da área, e seria bom conversar com as pessoas do sindicato, outras pessoas, né? Eles são obrigados, sim, a fazer exames regulares nas pessoas. De cabelo, exame de sangue, exame de urina. Então, em tese, eles teriam um histórico de cada funcionário lá. Sim. Muito bem. E o grande problema lá também, segundo informação, é que a maior parte desses funcionários são de terceirizadas. Será que as terceirizadas fazem esse tipo de controle? Será que esses trabalhadores são submetidos regularmente a essas análises para saber o nível de elementos tóxicos nos seus corpos? Boa pergunta, professor. Pergunta a ser feita às empresas. Eu lhe agradeço. Presidente, eu que agradeço. Posso? Presidente. Obrigado, Badalo. Passa a palavra ao deputado Celso Sabino. Doutora Simone, alguma dessas pessoas que tiveram seus cabelos coletados para o exame chegou a vir a óbito? Eu soube de pelo menos 5 pessoas. A senhora ainda tem o resultado dos exames dessas pessoas? Claro que sim. A senhora pode fornecer a esta CPI? Após a entrega do relatório ao Ministério Público Federal, uma cópia desse relatório será entregue a vocês. A questão da atualização das condições de saúde dessas pessoas está sendo feita por moradores, por pessoas que são da comunidade, que naquele dia, na segunda-feira, não foi dia 2, não foi possível saber e conversar e fazer esse levantamento. Então, a pessoa ficou com esses resultados, ela está entregando e está atualizando essa questão do falecimento, dos óbitos. Por que morreram, quando morreram, com que idade. 5 pessoas que tiveram seus cabelos coletados faleceram. Isso, porque eu estava lá entregando o material, aí chegou a primeira senhora. Ela chegou e disse, olha, meu marido participou dessa pesquisa, eu gostaria de pegar o resultado dele. Aí eu disse, mas é só ele, é só para ele que eu posso entregar esse resultado. Eu não posso entregar para mais ninguém, a menos que você prove que você é esposa ou traga algum documento. Aí ela tirou o atestado de óbito de dentro da bolsa e entregou. Serve o atestado de óbito? Eu disse, pode entregar. Né? Mas eu não anotei quem era, qual foi a amostra, porque estava ali. Aí depois eu soube também de mais 2 pessoas, né, que foram lá. Então era sempre assim, algum parente foi lá pegar o resultado dessa pessoa e aí informava, né, olha, essa pessoa, esse meu parente já faleceu e eu estou aqui com a identidade dele ou com o atestado de óbito. Era isso que acontecia. E naquela confusão que você teve lá, né? Não consegue identificar nenhuma dessas? Não, porque quantas eu pessoas tiveram seu cabelo coletado? 90. 90 pessoas não consegue de 14 identificar, localidades. Não consegue saber de nenhum. Agora não, mas esse levantamento já está sendo feito. E quando vai estar pronto? Provavelmente até dia 16, porque é preciso colocar isso no relatório, né? Eu espero que o pessoal lá de Barcarena me entregue esse levantamento até o dia 16, ou até antes, né? Porque dia 16 é a entrega. Que pessoal de Barcarena? São líderes comunitários que estão ali me ajudando nessa questão da entrega dos resultados. Eles têm o nome dessas pessoas? Nome e endereço. Então, só não o telefone, porque eu fiz questão de ligar para todos eles, os 90 que... desses 90, a maior parte forneceu, só que pelo menos 80% desses telefones não atenderam, ou trocaram, não é mais. Então, é esse trabalho que eles estão fazendo lá. Eu solicito, então, a nossa assessoria que identifique essas lideranças comunitárias que foram mencionadas pela professora Simone e eu requeiro a senhora que apresente a esta CPI todos os resultados, o nome das pessoas de que foi feito. A senhora tem eles agora no seu computador? Tem.
a senhora, por favor, forneça a nós o nome das pessoas e os resultados coletados. O nome eu já forneci para vocês. E Agora, eu preciso dos resultados. os resultados, eu gostaria de consultar o Ministério Público Federal. Não, eu requeiro para a senhora hoje. Que ele é o demandante. Não, eu requeiro para a dessa... senhora hoje. A senhora está aqui sob testemunha. Isso aqui não é uma brincadeira, isso é uma investigação, inclusive disso. Criminal. E a senhora tem o dever com isso, com a justiça. Se a senhora não fornecer, eu posso requerer que seja apreendido o seu computador, porque é uma prova. Eu requeiro esses resultados hoje. Não vou aguardar a senhora consultar qualquer pessoa que seja. Requeiro o resultado desses exames hoje. E solicito à comissão, com a sua assessoria, que entre em contato com os líderes comunitários para identificar essas pessoas que faleceram. Tá? Eu gostaria que isso fosse feito por escrito, para que eu possa me respaldar, porque essas análises, elas foram feitas sob sigilo e para as pessoas que doaram esses cabelos. Presidente, Vossa Excelência decide como quer fazer verbal por escrito. Positivo, então oriento a assessoria a fazer por escrito agora e já faço a solicitação. Seja resguardado o devido sigilo, okay. Porque o Ministério Público Federal então, também está fazendo uma investigação, também criminal. Exatamente. E que seja guardado em sigilo. A Secretaria, por favor, fazer o documento por escrito agora, eu assino e já entregue para a professora. E que esses documentos sejam guardados em sigilo. Seja anexado nos autos e guardado em sigilo. Eu requeiro também, com base nas afirmações do deputado Bordalo, que seja, presidente, expedido por esta comissão uma recomendação, assim como vamos expedir uma recomendação à Prefeitura de Barcarena, uma recomendação ao Ministério Público do Trabalho e à Delegacia Regional do Trabalho, para que seja realizada a inspeção nas condições de salubridade dos trabalhadores da empresa Hidro e da empresa Imes, inclusive abrangendo exames de sangue e exames toxicológicos. Eu queria pedir a Vossa Excelência que pedisse para a assessoria fazer por escrito para a gente poder aprovar no final da reunião aqui, como é em caráter de urgência, para aprovar-se logo hoje, ok? Mais nada, do deputado Celso Sabino, eu agradeço. Professora, o Bordalo pediu a palavra. Só eu quero dialogar com a professora Simone. A senhora não se assuste. Não se assuste. É porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poder de justiça e de polícia. Por isso que ela é muito célere. Por isso que muitas vezes investigações que ainda passam pelo Ministério Público, depois a Justiça, elas tendem no plano de uma CPI a ganhar celeridade. Por isso também a preocupação do deputado Celso de ter acesso a informações tão valiosas como a senhora tem, que poderão, no plano de enfrentamento imediato com a situação, nos fornecer uma retaguarda de informativa muito importante para o nosso trabalho. Não se trata de forma alguma de nada pessoal com a professora Simone. Pelo contrário, nós sabemos do quanto o seu trabalho tem sido extremamente valioso, inclusive em muitos casos custeando despesas com seu próprio recurso, que eu já fui informado disso, não é? Esses próprios exames de cabelo me parecem que em muitos casos a senhora teria até apresentado, eu queria até que a senhora me confirmasse isto, há mais tempo, se tivesse tido condições melhores para fazê-lo. Mas essa comissão, ela foi instalada pelo parlamento justamente para ter celeridade, para ter respostas mais efetivas, diretas, imediatas para a população do Pará diante desse conjunto de desastres tão lastimáveis e também que chocam, né, que vem de Barcarena. Queria fazer esse comentário para a senhora entender pouco aqui a postura da CPI. Defender meu ponto de vista. Por exemplo, se você procura um laboratório clínico para fazer um exame de AIDS, tá certo? E você se vê, de repente, com aquele exame sendo divulgado para locais que não são aqueles que você, que é seu, aquele exame você pagou por ele, portanto, é seu aquele exame, compreendeu? Então, eu gostaria de colocar aqui a
novamente, né, dizendo que esses resultados chegarão às mãos de vocês, mas assim, o demandante é o Ministério Público Federal. Se vocês querem esses resultados por escrito, eu deixo aqui com vocês. Mas a responsabilidade sobre a divulgação desses resultados também é de vocês. Esses resultados, eles são das pessoas, eles não são do Ministério Público Federal. Na verdade, isso vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal para as ações que deverão ser tomadas, ações referentes à saúde dessa população. Tá? Então, as pessoas, elas que devem autorizar a divulgação, né? Se cada pessoa disser assim, olha, tudo bem, não tem problema nenhum, pode divulgar, mas assim, particularmente, eu gostaria que vocês consultassem a área jurídica para ver se é possível isso. Eu citei a questão da análise de AIDS. Juridicamente, eu não sou da área jurídica. Alguém poderia chegar no laboratório e requerer um exame de uma pessoa? Ou será que só um juiz poderia autorizar? Professora Simone, eu não entendo essa questão jurídica e tenho medo, né, de ser arrolada em processos legais por essas pessoas e também por ter entregue resultados que não elas próprias. Entendem a minha apreensão? Eu gostaria que vocês fossem sensíveis a isso. Dia 16 já é semana que vem, tem poucos dias. Vocês poderiam aguardar, esses resultados vêm no relatório, com nome e endereço dessas pessoas, e aí já se poderia, no próprio Ministério Público, saber de que forma isso poderia ser divulgado. Professora Simone, fique tranquila, nós vamos fazer o documento por escrito para a senhora. Você vai ter um respaldo legal da CPI, que tem um problema, que tem o poder de investigação, igual o Ministério Público Federal tem. A gente sabemos que são exames importantes, que nós não podemos divulgar. Vai entrar no documento na nossa comissão e nosso relatório como urgente e confidencial. Não vai ter acesso a pessoas para tirar cópia e encaminhamento disso aí. E nós vamos manter segredo. A partir do dia 16, conforme for a divulgação feita para a sociedade, aí a gente pode divulgar dentro da nossa comissão, não externamente. A gente não tem interesse em divulgar externamente, a gente tem interesse em ver, levantar pessoa por pessoa, aquelas que faleceram, ver o nível, e nós vamos chamar um médico para avaliar esses exames aqui. Após a senhora será ouvido um médico que pode nos ajudar futuramente com o depoimento de cada exame por exame. Naquele dia eu forneci para vocês só os nomes, né? Naquele dia eu forneci para vocês o nome de todas as pessoas que participaram dos exames com seus respectivos endereços. Já estão dentro dos autos já. Eu não forneci resultados, mas os nomes e os endereços eu forneci. Inclusive, não divulgamos isso. Inclusive, estão nos autos, nós não divulgamos que existem esses dados. Eu só quero deixar claro aqui, gravado, né, que eu gostaria de consultar o Ministério Público Federal, o demandante, né, no caso o procurador Bruno Valente, se eu posso fazer isso, né? E vocês estão dizendo que eu posso. Está registrado, né? E nós estamos, inclusive, professora, está ao vivo. Todas as nossas sessões são ao vivo para dar transparência para a sociedade. E principalmente deixar claro para as pessoas que eu estou sendo intimada, não estou sendo obrigada, né? Mas estou sendo intimada a apresentar, né? Contrariamente à minha vontade, né? Porque eu gostaria de passar esses resultados para vocês, mas depois de consultar o Ministério Público Federal, tá certo? A senhora pode, após o término, a senhora guardar o ofício e a senhora já faz uma ligação, consultando, e já aguarda o nosso ofício. O procurador não se encontra aqui em Belém, né? Ele está no Rio de Janeiro, ele chega na sexta-feira e... Mas a CPI assume qualquer responsabilidade, assume responsabilidade para a senhora, de que esses documentos serão preservados sigilosamente dentro do processo. Eu espero. E antes do dia 16, não será divulgado, não. Isso aqui é um inquérito policial, tá? Professora, fique tranquila. Acho que aqui são pessoas sérias, senão não faríamos nem ao vivo. Não estariam fazendo ao vivo. Estaria feito sobre as escondidas das coisas. É ao vivo aqui, tá? Okay. Muito obrigado, agradeço. Parabéns pelo trabalho. O seu trabalho tem sido de suma importância, não só para a CPI, mas como para o município de Barcarena. A senhora está sendo reconhecida. E o mais importante, a senhora tem contribuído muito para ajudar aquela comunidade do município de Barcarena. Que sem essas pessoas que estão trabalhando, executando, tipo a senhora, o Instituto Evandro Chagas, que é reconhecido mundialmente, esse processo não tinha andado, não tinha chegado onde está havendo uma comoção popular,
E hoje existe uma comissão parlamentar de inquérito investigando e sim, nós vamos chegar assim, aos verdadeiros culpados dessas histórias e trazer, mais importante, resultados com políticas públicas, projetos sociais em cima dessa população que tanto carente precisa lá no município. Obrigado, professora. Fica à vontade aguardando o ofício. Obrigado. A CPI, espero que, de fato, vocês possam ajudar aquelas populações tão carentes e tão necessitadas de tudo ali de Barcarena. Obrigado. Com certeza, obrigado. Vamos dar um intervalo de 5 minutos para trocar, para ouvir após isso a dona Maria do Socorro Costa Silva.